Mateus 6. Vamos abrir Mateus 6. Versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, então, relembrando que nós estamos aqui na oração que Jesus nos ensinou. Não podemos perder de vista o que já foi ensinado, para que possamos continuar entendendo o contexto, o ensinamento de Jesus. O Sermão do Monte começa no capítulo anterior, capítulo 5. Nós fomos expostos sobre as características do cristão no capítulo 5, depois de como nós devemos salgar a terra e ser luz no mundo, influenciar o mundo, e alguns ensinamentos sobre a lei dadas por Cristo, de como devemos observar a lei de forma correta. E no capítulo 6 trata sobre a nossa intimidade com Deus. Olha o versículo 1 do capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ou seja, Deus é o nosso Pai. E como começa a oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus. O ensinamento está sendo continuado por Jesus. E aí, aqui no nosso estudo, aqui no nosso esboço, nós temos a divisão da oração. Primeiro nós temos o prefácio, não é isso? Prefácio, aqui uma definição do breve catecismo, eu esqueci de colocar que é do breve catecismo aqui. Devemos aproximar de Deus com toda santa reverência e confiança, como filhos a um Pai poderoso e pronto para nos ajudar. E também nos ensina a orar com os outros e por eles. Ou seja, há uma intimidade entre pai e filho. E é por isso que a oração começa: Pai nosso que estás nos céus. Depois, a primeira petição. Qual é a primeira petição, irmãos? Santificado seja o teu nome. Então, nós vimos no estudo do nosso irmão Vinícius que pedimos a Deus que nos habilite a nós e aos outros a glorificá-lo em tudo aquilo em que se dar a conhecer e que disponha tudo para a sua glória. E aí a gente vai responder nesse estudo, além dos outros estudos que já foram ensinados aqui, especificamente esse, porque trata sobre fazer a vontade de Deus. Como podemos glorificar a Deus em tudo? Segunda petição. Qual é a segunda petição? Estou fazendo leitura labial aqui. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Dado semana passada pelo nosso irmão Vitor. E aí um resumo do breve catecismo. Diz: pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros a eles sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Amém. Nós vimos aqui
uma estrutura clara de como nós devemos pensar sobre venha o teu reino, na nossa condição que era vivendo debaixo do reino de Satanás, e agora nós estamos debaixo do reino do Deus Todo-Poderoso. Então, a pergunta que nós vamos responder aqui, que faz ligação a essa segunda petição, é: como podemos cooperar para que cedo venha o seu reino? Então, resumo do que pedimos. A primeira petição, glória a Deus. A segunda, reino de Deus. E hoje nós vamos estudar a vontade de Deus. Então, do versículo 10 de Mateus 6, nós vimos, venha o teu reino, semana passada, e agora a segunda parte, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essas duas frases fazem parte da terceira petição. Vou pedir a um irmão que leia a pergunta 192 do Catecismo Maior. Na terceira petição, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, reconhecendo que por natureza nós e todos os homens somos não só inteiramente incapazes e indispostos a conhecer e fazer a vontade de Deus, mas propensos a rebelar-nos contra a sua palavra, a desanimar-nos e a murmurar contra a sua providência, inteiramente inclinados a fazer a vontade da carne e do diabo, pedimos que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos demais toda cegueira, fraqueza, indisposição e perversidade do coração, e pela sua graça nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e submetermos a sua vontade em tudo, com humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e constância, como os anjos fazem no céu. Amém. Amém, irmãos. Veja, então qual é a vontade de Deus? Eu acredito que essa é uma das perguntas mais feitas pelas pessoas, né? Qual é a vontade de Deus? Eu acho que mais do que quem é Deus, as pessoas perguntam qual é a vontade dele. Eu acredito que a prova disso é como as pessoas buscam saber do futuro através de cartomantes, de ciganos que leem à mão por uma caixa de leite. Eu já vi isso. As pessoas querem saber o que Deus tem reservado para elas. E elas fazem de tudo. Infelizmente, isso na igreja evangélica, poderia dizer até em falsas igrejas, há uma ênfase muito forte nas profetadas, como a gente chama, onde a vontade revelada de Deus, ela não é tão importante assim. E como a gente pode pensar aí, irmãos, sobre isso? Nós vamos abrir em Deuteronômio 29 e 29. É bom que todos abram, porque esse é um versículo chave. Fácil de memorizar a referência, né? 29, 29. Que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Irmãos, a vontade de Deus é uma só. Mas o Senhor, pela sua misericórdia e da maneira como Ele se revela a nós, através da sua palavra, Ele é didático. E nesse versículo a gente pode fazer uma distinção de quando se fala da vontade revelada e da vontade decretada de Deus, vamos chamar assim. Veja, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Ou seja, está falando de qual vontade aqui?
decretada ou revelada? As coisas encobertas. Decretadas. Né? Tanto é que fica mais evidente das reveladas, porém, quando eu vejo um porém ou um mais, sempre lembro do Vinícius. Aprendi com ele conjunção adversativa. Conjunção adversativa. Porém, ou seja, está trazendo aqui uma outra visão. As reveladas nos pertencem. As reveladas nos pertencem. A nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Veja como há uma distinção clara da vontade de Deus aqui. A vontade é uma só, a gente pode distinguir as encobertas e as reveladas. A revelada, nós devemos pensar como a palavra de Deus. O cânon bíblico, Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Está aqui. Qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Não tenho que se desesperar. O que foi ensinado aqui hoje? Já na devocional, Salmos 43, 5. Ensinando para nós que devemos confiar no Senhor e descansar nele. Maravilhoso que foi falado aqui. E interessante, né? Quando você vai dar o estudo, você está ouvindo aquilo, exatamente isso, exatamente isso. A vontade decretada do Senhor pertence a Ele. Está encoberta. A gente vai trabalhar nisso em algumas passagens. Bom? E a revelada pertence a nós e aos nossos filhos. Para sempre, para que cumpramos a lei do Senhor. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos, Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. Me ajude a fazer a tua vontade. E Ele nos dá a palavra dele para isso. Amém? Então vamos lá. Somos incapazes e rebeldes. Aqui a gente vai baseando na pergunta 192 para entendermos Mateus 6, 10b. Somos incapazes e rebeldes. Eu vou pedir um irmão que abra em 1 Coríntios 2, 14 e outro irmão que abra em Romanos 8, 7. Isso, por favor. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Amém. E Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Rebelde, né? Irmãos, há uma incapacidade nossa de entendermos a palavra e de submeter a ela, de fazer o que ela manda. Porque sem Deus nós somos seres caídos. E aqui a gente tem uma divisão para nós entendermos os nossos estados. Porque no Éden nós éramos capazes de não pecar. E aí o homem caiu. Caiu como? Comendo do fruto, não foi? Aí vem a queda. Ele se tornou incapaz de não pecar. Ele era capaz de não pecar, agora na queda ele se tornou incapaz de não pecar. O homem natural, foi o que foi lido pelo irmão. Só que, pela graça de Deus, nós fomos convertidos. Agora, em Cristo, nós somos capazes de pecar e não pecar. Em Cristo nós somos capazes de não pecar também. A gente precisa lembrar disso.
Porque se você tem lutado contra um pecado, o diabo, ele é o pai da mentira. E ele te diz, ó, não tem mais jeito. E você cai. E você continua caindo naquele pecado. Você ora a Deus e você diz, realmente não tem mais jeito. Você precisa buscar força. Então, quando nós oramos, faça-se a tua vontade, há coisas que nós podemos fazer por meios naturais e sobrenaturais. Primeiro aqui, ó, nós estamos em comunhão, confessarmos nossos pecados uns aos outros. E o Senhor, Ele ouve as nossas orações e nos torna capazes de não pecar. Só que nós ainda pecamos. Então esse é o nosso estado hoje, da graça. Mas no céu, onde seremos glorificados, o quarto estágio aqui, nós seremos incapazes de não pecar. Incapazes de pecar. Graças a Deus por isso. Veja como o homem natural, sem Deus, ele não tem capacidade nenhuma de se voltar a Ele, de fazer a vontade dEle. Esse é o nosso estudo, fazer a vontade dEle. Mas pela graça, sim. E aí, como consequência disso, da nossa incapacidade, da nossa rebeldia, nós desanimamos e murmuramos contra a providência divina. Pedir a outros irmãos que abram em Mateus 20, versículos 11 e 12, e Salmo 73, 3. Pode. Mateus 20, 11 e 12. Isso. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Isso aí. Essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. E acho que foi ministrado pelo nosso antigo pastor, Sami. E tratando aqui da ideia de que nós, ante as benesses da salvação, damos lugar para o velho homem, nós murmuramos. Porque veja, esses trabalhadores, eles foram beneficiados, trabalharam e receberam por isso. Mas mesmo assim, eles estavam murmurando, mostrando que precisamos viver uma vida de santidade, porque nós, como convertidos, como nesse estágio ou nesse estado da graça, nós pecamos contra Deus. E Salmo 73, 3. A inveja aí o salmista coloca, mostrando a pecaminosidade do homem ainda convertido. Precisamos nos voltar e nos conformar à vontade de Deus e descansar, né, naquela vontade dele, da providência. O que é a providência? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Irmãos, lembre-se, podem comentar, tá? Fiquem à vontade, levantar a mão e falar. Devemos conhecer, fazer e submeter à sua vontade. Salmos 119, 35. Vou pedir à irmã Aline que leia Salmo 119, 35. Mais um irmão que não tenha lido. Pedir o Danilo. Danilo, por favor.
Leia Atos 21, 14. Salmo 119, 35. Veja que como o salmista ele vai se conformando à vontade de Deus a ponto de ter prazer na vontade de Deus. É isso que precisamos pedir. Porque, de novo, o homem natural ele não tem prazer. Ele não entende e se ele entende um pouquinho, ele não se submete. E é por isso, e nós temos visto isso, da hipocrisia dos homens aqui no Sermão do Monte. É por isso que precisamos nos conformar e buscar prazer, desesperados chegarmos a Deus, Senhor, me perdoe, porque eu não tenho tido prazer nas tuas coisas. Essa palavra usada pelo salmista é maravilhosa, eu me comprazo na tua lei. Nós precisamos pedir a Deus isso. E Atos 21, 14. Porém, não persuadir conformados do céu. Faça-se a vontade do Senhor. Amém. Veja como Paulo aí, ele está dizendo, ele está prestes a ser preso, os irmãos estão ali aflitos com isso, com essa possibilidade sendo muito possível, e foi o que aconteceu mais tarde, mas ele fala isso, né? Faça-se a vontade do Senhor. Características da obediência. Aqui a gente separou algumas, mas você pode ver depois as referências da pergunta 192. Irmãos, lembrando, no comentário, é muito importante que a gente faça isso para que nós tenhamos argumentos contra nós mesmos. Porque facilmente nós pecamos contra Deus e somos enganados a ponto de acreditar que aquilo que estamos fazendo, seja uma mentira, seja qualquer outro tipo de pecado, vai nos beneficiar. Mas não tem benefício não, irmãos. Essas características nos ajudam a lembrar. Aqui, o Salmo 100, que a gente pode lembrar com mais facilidade, fala servir ao Senhor com alegria. Ou seja, submeter, fazer, conhecer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor com alegria. Eu vou pedir os irmãos que abram nas outras passagens, Romanos 12, 11, Romanos 2, 7 e Malaquias 6, 8. Pedir ao irmão Gabriel Neto. Miqueias, perdão, é Miqueias. Obrigado. Gabriel, você já estava abrindo em algum lugar aí? 2,7. Romanos 2,7. Ok. Pode ler. Eterno aos que, perseverando em fazer o bem, procuram agora honra e incorruptibilidade. Ou seja, uma característica de obediência. Perseverança. Isso é muito importante, irmãos. Porque nós vivemos uma continuidade. Hoje nós estamos aqui sendo alimentados pela palavra dele, mas se não houver uma constância, caímos. Precisamos perseverar, como diz Romanos 2, 7. Romanos 12, 11, já que eu estou voltando aqui, por favor. Não sejais vagarosos com cuidado, sendo fervorosos e servindo ao Senhor. Amém. Fervorosos, com zelo. Versão diferente, né? Mas é a mesma coisa. Caridade. Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e andes a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Humildade, irmãos. Humildade. Característica de obediência é humildade. E aqui nós vemos também a alegria.
E existem tantas outras aqui já listadas pelo catecismo. Humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade, constância. Precisamos, de fato, absorver essas características, né? Servir ao Senhor com alegria. Isso é demonstrado de maneira externa, vindo até a casa do Senhor, né? Estamos juntos em comunhão aqui. Isso caracteriza a nossa obediência a Deus. E a gente sabe que não é só isso. Eu estou indo na igreja sempre. Não é só isso. Mas isso faz parte, com certeza. Nós temos falado tanto aqui da doutrina do dia do Senhor, da importância de estarmos em comunhão no domingo, um dia separado por Deus. Precisamos fazer isso com alegria, perseverança. A vontade de Deus feita na terra. Lembra que a petição é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como a vontade de Deus é feita na terra? Aí aqui foi separado algumas passagens para a gente meditar, que se aplicam às nossas vidas, aos nossos contextos. Primeiro, o cônjuge. Nós vamos ler Efésios 5. Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amém, amém. O irmão está empolgado, vai casar? Falou de marido, opa, eu ia ler, nem deu tempo. Amém, isso aí, irmão. Agora persevera. Irmãos, esse texto é maravilhoso, né? Ele trata da importância e da responsabilidade do marido para com a esposa. Você vê, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja que Cristo fez isso pela igreja. E o que Paulo traz aqui é que o marido deve fazer isso pela esposa, a santificar. A santificar. Como? Ensinando. Fazendo com que ela faça a vontade de Deus, através da palavra revelada, da vontade revelada de Deus. E aí nós temos um texto aqui de 1 Pedro. O irmão que abrir também pode ler. 1 Pedro 3, 1 e 2. Amém, irmãos. Veja o detalhe. Aqui, Pedro está tratando de uma mulher que se converteu, certo? Uma mulher que se converteu e seu marido não é cristão. Também, nesse contexto, nos dois contextos. Mas ele dá uma ênfase aqui no marido que não é cristão, quando ele fala, se ele ainda não obedece à palavra. Se ele ainda não obedece à palavra.
Veja como está de conformidade com o que a gente está estudando aqui. Esse homem que não é cristão, ele precisa fazer a vontade de Deus. E a mulher, por meio do seu procedimento, vai constranger esse homem a isso. Quantas vezes você brinca no impulso ou fala alguma coisa do lado do irmão e o irmão age de uma maneira a te constranger. Você fala assim, eita, isso aqui não é correto. Imagina uma mulher que em casa, por meio do seu proceder, sendo submissa ao marido que não é cristão, perseverando na fé, com obediência a Deus, vai constranger esse homem. E aí, óbvio, precisamos que haja a ação do Espírito Santo naquela vida. Mas quantos ímpios nós vemos que nos respeitam por causa do nosso proceder? Que se constrangem quando fazem uma piada e veem, pô, fulano está aqui. Desculpa, pede desculpa. Por quê? A vontade de Deus sendo feita na terra. Isso se aplica ao seu cônjuge. A gente vai ver aqui também no mundo. Filhos, texto clássico de filhos, Deuteronômio 6, 6 e 7. Seis e 7, eu vou ler aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Inculcar é o ato de perseverar e repetir a mesma coisa. Porque é só assim que a gente aprende, né? A gente aprende por meio da repetição. E o Senhor está nos ensinando aqui o modo pelo qual a gente pode aprender e ensinar aos nossos filhos. Aos irmãos, Colossenses 3, 15 a 17. Pedi o irmão Gabriel Falcão que leia. Colossenses 3, 15 a 17. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja para a palavra, seja em ação, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Amém. Amém, irmãos. O versículo 16 diz: instruí-vos e aconselhai-vos. Ou seja, instruir é o ato de você corrigir. Corrigir, ensinar, aconselhar também. Você vai ajudar o seu irmão a se conformar à vontade de Deus. Assim, como estamos vendo aqui na terra. E agora o último texto, ou o último ponto aqui dessa parte. No mundo, Mateus 28, 19 e 20. Quem abriu pode ler. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas em que vos tenham ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
fazer discípulos de todas as nações, versículo 19. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, versículo 20. E aí eu lembro de uma pergunta feita pelo irmão Vinícius no estudo sobre a piedade, santificado seja o teu nome, sobre o terceiro mandamento. Quem deve fazer a vontade de Deus? Quem deve? Quem deve fazer a vontade de Deus? Todos. Isso aí. Então, é só uma revisão aqui do que foi perguntado, né? Todos devem fazer a vontade de Deus. A gente precisa lembrar de Mateus 28, 19 e 20. As nações ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ensinado, revelado na palavra dele. Precisamos nos lembrar disso. Por isso que nós devemos ansiar pela pregação, pelo anúncio do Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Porque eles precisam fazer a vontade de Deus. Nós sabemos qual é o fim de quem não faz a vontade de Deus. Quem não se conforma à sua vontade. Agora, a vontade de Deus feita no céu. A gente viu a vontade de Deus feita na terra. A vontade de Deus feita no céu. O catecismo, ele traz aqui o ensinamento. No finalzinho, na última frase, ele diz: como os anjos fazem no céu. Como os anjos fazem no céu. E a gente vai ver duas passagens para a gente meditar nisso. Daniel 7:10 e Salmos 103, 20 e 22. Por favor, quem abriu Daniel 7:10, pode ler. Milhares e milhares o serviam. Está falando dos anjos. Os anjos estão servindo, estão fazendo a vontade de Deus. E Salmos 103, 20 e 22. 20 a 22, perdão. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, e guardai os... Vai passar por 4 passagens de João. Diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. 6:38. Porque eu desci do céu para fazer a minha própria vontade, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quando cheguei aqui, os irmãos estavam estudando no catecúmeno, sobre a humilhação de Jesus, né? No estado de humilhação dele. E quando a gente lê, porque eu desci do céu, está apontando para isso, né? Está apontando para a ideia que Jesus, ele se humilhou e depois foi exaltado. Então, ele se humilha, nos ensina isso, até porque não somos nada, nem ninguém, né? Nos ensina isso, precisamos ser humildes, não para fazer a minha própria vontade, como Jesus diz, e sim para fazer daquele que me enviou. E o último versículo em João, que vai tratar sobre isso, 10:30. Vai tratar sobre isso de forma explícita, tá, irmãos? Todo o Evangelho aponta para a obediência do Filho para com seu Pai. Eu e o Pai somos um. Como relacionar isso? Eu e o Pai somos um. Está conformado à vontade de Deus.
não há separação das vontades. Lembra que a gente tratou aqui que a gente faz uma distinção de como funciona a vontade de Deus, porque Ele é didático para nos ensinar. Mas não há a vontade do Pai e a vontade do Filho. Eu e o Pai somos um. Nós temos que ser um como o Pai em Cristo é. Amém, irmãos? Então, quais são os benefícios de fazer a vontade de Deus? O que a gente ganha com isso, irmãos? A resposta aqui é literalmente infinita, né? Porque muitas seriam as respostas no sentido de que os benefícios são muitos, principalmente a salvação em Cristo. Mas vamos, aqui dentro do Sermão do Monte, responder como termina. Nós fomos expostos pelo nosso irmão Cleomaci, em Mateus 7, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A certeza que nós temos no Deus que servimos é enorme, porque nós estamos sendo conformados à vontade dele. E vem a chuva, os rios transbordam, mas nós estamos sobre a rocha. Essa firmeza não vem de nós, vem do Cristo, a própria palavra revelada a nós. E por último, irmãos, somos escravos, não senhores. Somos escravos, não senhores. E vamos só meditar aqui rapidamente em Mateus 6, aqui dentro ainda do Sermão do Monte. No versículo 24 fala que ninguém pode servir a dois senhores. Versículo 25 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E nos últimos versículos, portanto, 31, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Veja, irmãos, de novo, a vontade decretada e a vontade revelada aqui pra gente. Aonde? Não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A vontade decretada de Deus. O que você vai comer hoje? Você está inquieto por conta disso? Como é que vai ser o trabalho amanhã? Você está inquieto com isso? As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A vontade revelada. 31, a vontade oculta, a vontade decretada, que não nos pertence. 33, a vontade revelada. Quando nós nos perguntarmos: qual é a vontade de Deus? Devemos responder: fazer a vontade dele é viver uma vida conforme a que ele nos manda, na sua vontade revelada, na sua palavra revelada a nós. Amém? Amém. Alguém quer comentar? Falar alguma coisa?